Beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de contabilidade geral. Nós vamos estudar agora o que? Atos e fatos contábeis. Nós vimos aí anteriormente a questão toda, a dinâmica das contas, e agora nós vamos ver um pouco aí sobre essa dinâmica das contas por meio que é dos fatos contábeis. Beleza? Então vem comigo aqui. Atos e fatos contábeis. É isso aí. Fatos contábeis. Bem, pessoal, nós temos aí, já entramos aqui de cara com os fatos contábeis, porque é o seguinte, nós temos os atos contábeis e nós temos os fatos contábeis, tá bom? Qual a diferença, pessoal? Os atos, eles não impactam, né? Eles não impactam a nossa contabilidade, justamente por isso que a gente não entra muito, já não entramos muito dentro dessa seara. Atos lá são estudados lá, atos administrativos, por exemplo, lá em direito administrativo. Não, aqui nós vamos tratar apenas dos fatos contábeis. Tem muita dúvida no fórum que fala, fatos administrativos. É a mesma coisa, pessoal. Fato contábil ou administrativo é porque alguns livros trazem essa nomenclatura, fato administrativo. Mas é a mesma ideia de fato contábil, tá bom? Fato administrativo, fato contábil são sinônimos. E o que são fatos contábeis? A gente vai usar mais essa nomenclatura que ela é a mais comum aí dentro da contabilidade. Mas a gente tem doutrina que fala assim e vai ter questões, vão ter aí questões nesse sentido, tá bom? O que é fato contábil? É tudo que provoca modificação, pessoal, qualitativa ou quantitativa no patrimônio da entidade. Tudo que provoca modificação qualitativa ou quantitativa, em termos de valor. Qualitativa, nós vamos ver aí está relacionado justamente ao quê? Aos fatos permutativos. Esses fatos contábeis, eles são classificados em 3 grandes grupos, pessoal. Fatos permutativos, né? Nós temos os fatos permutativos, são aqueles fatos que não alteram o meu patrimônio líquido, tá bom? Eles provocam uma modificação qualitativa. Até nós podemos aqui de fatos qualitativos, variações qualitativas, são fatos permutativos, aqueles que não alteram o meu patrimônio líquido, a minha situação líquida. Além disso, pessoal, nós temos os fatos modificativos. São aqueles fatos que alteram o meu patrimônio líquido, a minha situação líquida. E por fim, nós temos os fatos mistos, ou também denominados de fatos compostos. São os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo. Então, quando eu tiver lá uma situação em que eu tenho um fato permutativo mais um fato modificativo, eu estou diante de um fato misto ou composto. Beleza? Tranquilo? Então vamos aí exemplificar cada um desses fatos. Vamos entrar aqui no estudo dos fatos permutativos. Pessoal, existem 5 tipos de fatos permutativos. O primeiro tipo é que eu tenho uma redução do meu ativo, e em contrapartida eu tenho um aumento do meu ativo. Vejo que nesse caso não altera o meu patrimônio líquido, apenas o que? A composição do meu ativo. Exemplo clássico aí, aquisição de um veículo à vista no valor de 20 mil. Então, vai ter uma entrada, né, de um veículo à vista, há um aumento em veículos, uma entrada de bens e uma redução de caixa, uma saída de um bem. Logo, eu vou ter um aumento do meu veículo, reconhecimento, né, mais ativo, e um crédito de caixa, uma diminuição do meu caixa, menos A, justamente vai ter apenas o que? Uma alteração qualitativa. Alteração qualitativa do meu ativo. Veja que eu tinha dinheiro em caixa e eu transformei esse dinheiro em veículos, mas quantitativamente o meu ativo não mudou. Eu simplesmente transferi o valor que estava lá do meu caixa, né? Eu tinha lá 20 mil e esse valor se transformou em veículo.
esse caixa deixou de existir e eu fiquei com um veículo no valor de 20 mil. Vejo que qualitativamente a qualidade do meu patrimônio mudou, porque eu tinha caixa e agora eu tenho um veículo, mas quantitativamente continua 20 mil. Não altera o meu patrimônio líquido, fato permutativo. Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, eu tenho um aumento de um ativo e um aumento de um passivo. Exemplo, aquisição de um veículo a prazo. Agora não saiu dinheiro do meu caixa. Eu financei esse veículo no valor de 25 mil. Então, há uma entrada de um veículo, aumentei meu ativo, né? Aumentei o meu ativo e há uma obrigação originada, um financiamento a pagar. Aumentei o meu passivo. Perceba, pessoal, que eu troquei aí. Não há impacto no meu patrimônio. Eu apenas reconheci um ativo, aumentou o meu ativo, só que em contrapartida eu reconheci um passivo, aumentou o meu passivo também. Então, observe que na aquisição do veículo, a prazo há um aumento em veículos, entrada de bens, e um aumento em financiamentos a pagar, entrada de obrigação. Não há impacto nenhum no meu patrimônio líquido. Há apenas uma alteração qualitativa do meu patrimônio, tá bom? Então, aumentei 25 mil aqui no meu ativo e aumentei, se a gente fosse botar aqui, né, uma espécie de balanço patrimonial, que nós vamos ver na sequência, só para você entender. 25 mil, só que aumentou aqui 25 mil também. Então, aumentou o meu ativo, aumentou o meu passivo. Veja que não há impacto nenhum no meu patrimônio líquido. Ele continua aí o mesmo, tá bom? Só mudou a qualidade do patrimônio. Terceiro tipo, pessoal, eu tenho uma diminuição do ativo e uma diminuição de um passivo, tá bom? Tranquilo? Então, exemplo aí, pessoal, nós temos um pagamento de financiamento no valor de 25 mil. Então, no pagamento de financiamento há uma redução do caixa, né? Eu paguei, diminui meu caixa, e uma redução em financiamento a pagar. Aquela obrigação eu dei baixa, não? Houve uma saída de uma obrigação, uma baixa de obrigações. Então, diminuiu o meu passivo, tá bom? Lembrando que passivo diminui o que? A débito. E o meu ativo diminui o que? A crédito. Natureza das contas. Por isso que nós estudamos antes aí a natureza das contas. Beleza, pessoal? Então, esse é o terceiro tipo de fato permutativo. Quarto tipo, nós temos um aumento do PL e uma diminuição do meu PL. Exemplo, aumento de capital mediante o uso de reservas de capital no valor de 100 mil. Então, no aumento de capital, pessoal, ou seja, numa integralização com o uso de reservas de capital, há um aumento de capital social, ou seja, um aumento do meu patrimônio líquido, e uma redução de reservas de capital, redução do meu patrimônio líquido. Tranquilo? Então, vou ter menos PL, mais PL. Debitei reservas de capital, creditei capital social. Fique tranquilo aí, pessoal. A ideia agora é simplesmente entender a sistemática da dinâmica patrimonial. O que é reserva de capital? O que é capital social? Isso aí nós vamos detalhar, pessoal, na sequência do nosso curso. O que você precisa se concentrar agora? Na dinâmica do patrimônio. Diminui meu PL, aumentei meu PL, fato permutativo, apenas alterei aí a composição do meu patrimônio. Aumentei meu ativo, diminui meu ativo, fato permutativo. Tranquilo? Então esses são os tipos aí de fatos permutativos. Não se preocupe nesse momento em saber o que é reserva de capital. Isso aqui são apenas exemplos para que você consiga entender a dinâmica do patrimônio. Tá bom? Isso eu falo porque eu sei que tem aluno ansioso aí, mas eu não estou entendendo o que é reserva de capital, o que é capital social, professor. Mas isso aí a gente vai dar o detalhamento na sequência do curso. Se concentra apenas no que? Na dinâmica do patrimônio. Se concentra no fato. Beleza? Tenta extrair justamente isso. Se eu tenho um aumento do meu patrimônio líquido, uma diminuição do meu patrimônio líquido, isso é um fato permutativo. É isso que eu preciso que você entenda nesse momento, tá bom? Entendeu isso? Aumentei meu ativo, diminui meu ativo. Houve alteração quantitativa do patrimônio? Não, apenas qualitativa. Alterei a composição do patrimônio. Tá bom? É isso que a gente precisa nesse momento. Beleza? Tranquilo?
Vamos dar sequência aqui. Esse é o quarto tipo, então. Quinto tipo, pessoal. Eu tenho uma diminuição do passivo e um aumento do meu passivo ao mesmo tempo. Exemplo, emissão de nota promissória em substituição à dívida a pagar. Isso aqui não é tão comum na dinâmica patrimonial, mas é um tipo, é o quinto e último tipo de fato permutativo. Então, quando eu emito uma nota promissória em substituição a uma dívida aí, eu tenho um exemplo de uma redução de dívida a pagar, né? Eu debitei aqui, reduzi essa dívida, só que eu reconheci uma nova dívida pelo mesmo valor. Eu apenas troquei uma dívida, um tipo de dívida, um tipo de obrigação por outra, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, esse é o tipo de permuta menos comum, que não é tão comum você trocar uma dívida por outra, tá bom, pessoal? Mas é um tipo que pode aparecer na sua prova. Fatos modificativos. O fato é modificativo quando o aumento ou redução do ativo ou do passivo exigível é seguido de modificação na situação líquida de igual valor para mais, um fato modificativo aumentativo, ou para menos, um fato modificativo diminutivo, tá bom? Então, o fato ele pode ser modificativo quando eu tenho um aumento ou redução, uma modificação, né, na minha situação líquida de igual valor. Então, ele pode ser tanto aumentativo, quando eu tenho um reconhecimento de uma receita, ou um fato modificativo diminutivo, quando envolve aqui uma despesa. Conforme nós vamos ver aí na sequência dos exemplos aí que nós trouxemos para você visualizar. Vamos começar então pelos fatos modificativos diminutivos ou negativos, pessoal. Eles provocam a redução do ativo e o aumento do passivo exigível e a simultânea diminuição, isso que é importante aqui, diminuição da situação líquida em igual valor. Então eles podem, pessoal, ser de dois tipos. Nós podemos ter uma redução de ativo e uma redução do PL. Exemplo, pagamento de despesas com salários à vista no valor de 30 mil. Então, no pagamento de despesa com salários à vista, a redução simultânea do ativo, ou seja, uma saída de um bem numerário, e da situação líquida, um aumento de despesa. Logo aqui eu vou debitar, né? Teve um aumento de despesa com salários menos PL, reduzir o meu patrimônio líquido, reduzir a minha situação líquida. Situação líquida. Não é mesmo? Perfeito? E eu diminui o meu ativo. Eu creditei o meu caixa aqui. No exemplo, foi um pagamento de salários à vista, tá bom? Despesa a caixa, menos A. Então, eu tenho aqui uma situação em que eu paguei lá uma despesa. Nem se importa aqui com salários, pessoal. Esquece os salários aqui, que pode até gerar confusão depois. Pagamento de despesa à vista. Então, eu vou lá debitar a despesa e vou acreditar a caixa. Então, eu fiz lá uma aquisição no material de consumo, por exemplo. Então, fui lá, paguei o caixa, diminuí isso, acabou diminuindo, né? Eu reconheci essa despesa e acabou diminuindo o meu PL. Aí tem aluno que fica na dúvida, professor, uma despesa, qual a relação com PL? Né? Você tem que, às vezes gera dúvida lá no fórum. Estou lembrando aqui e já vamos tratar isso aí para não gerar mais dúvida lá no fórum de dúvidas. Uma despesa, a gente não viu lá que despesa é uma conta de resultado, não é mesmo? Despesa não é uma conta de resultado. E qual a relação com PL aqui? Não é mesmo? Aí gera essa dúvida, o pessoal sempre pergunta. Não estou conseguindo entender por que é menos PL, despesa. Então vamos lá, vem comigo aqui, vamos raciocinar isso aí justamente para... Pode ser uma dúvida que você esteja aí presente na sua mente, que nós vamos acabar com ela agora. O que acontece, pessoal? Realmente, a despesa e receita são o quê? São contas de resultado.
E o PL é uma conta lá, tá lá no meu patrimônio. Tá, e qual a lógica, qual a dinâmica entre isso? Nós vamos ver na sequência do curso, mas a gente precisa trazer agora essa situação, justamente por quê? Porque ela pode gerar essa dúvida que eu falei. Qual é essa integração de despesa menos PL? Bem, basicamente o que você precisa saber agora, para elucidar essa dúvida, se for o caso, é o seguinte. As receitas e as despesas, pessoal, elas são confrontadas aí no final do exercício. Então, lá no final do meu exercício financeiro, lá em dezembro, fechamento do mês de dezembro, todas as entidades, elas fazem o que a gente chama de encerramento do exercício. Então, elas pegam todas as receitas e confrontam com as despesas. Isso aí vai me dar o resultado do exercício. Esse resultado do exercício, ele é evidenciado na demonstração do resultado do exercício. Nós vamos ter um bloco para tratar justamente dessa apuração do resultado, dessa demonstração do resultado do exercício. Tudo bem. Então, tranquilo. Confrontei receita com despesa. Se a entidade teve um valor maior de receitas do que despesas, nós vamos ter o quê? Um resultado positivo, que é denominado de lucro. Se as despesas forem maiores que as receitas, nós vamos ter o quê? Uma situação em que a empresa, a entidade vai incorrer em quê? Em prejuízo. Tudo bem? Muito bem. E aí que entra a interface. Fechei lá o meu resultado. Digamos que teve um lucro de R$1.000. Esses R$1.000, eles vão o quê? Vão integrar o patrimônio. O lucro não vai ficar voando lá. Ele tem que entrar onde? Ele tem que entrar no meu patrimônio. E a partir da entrada do meu patrimônio, ele vai ser distribuído. Eu vou pagar dividendos, eu vou constituir uma reserva, enfim, as destinações do lucro que nós estudaremos também na sequência no âmbito do balanço patrimonial. Então, DRE, demonstração do resultado do exercício, esse resultado, lucro ou prejuízo, vai lá para o meu patrimônio líquido no balanço patrimonial. Beleza? E esse resultado ele entra no patrimônio líquido. Então, percebam que se eu tenho uma receita, essa receita o quê? Impacta positivamente o meu patrimônio líquido na sequência, quando esse resultado for para o patrimônio líquido, ou negativamente? Positivamente. A receita ela vai impactar positivamente o meu resultado, que ao ser transferido para o meu patrimônio, o que vai acontecer? Vai afetar positivamente o meu patrimônio líquido. Por outro lado, a despesa, pessoal. A despesa ela impacta negativamente o meu resultado. Tranquilo? Perfeito, né? Tudo bem. Essa despesa ela vai impactar o meu resultado. Ela impactando negativamente o meu resultado vai afetar como no meu patrimônio líquido? Quando ela for transferida para o meu patrimônio líquido, ela vai diminuir o meu patrimônio líquido. Então, a gente parte desse princípio, pessoal, que esse resultado ele já foi transferido para o meu patrimônio líquido. Por isso que quando a gente coloca aqui débito em despesa menos PL. Por quê? Porque essa despesa vai impactar negativamente a minha situação líquida. Tá bom? Essa é a ideia que você deve ter e quando a gente está tratando aqui, despesa menos PL. Essa é a relação. A gente sempre surge dúvida, não estou entendendo, professor, por que você coloca lá entre parênteses menos PL, mas sendo que é uma despesa. E nós vimos aí nas contas que despesas são contas do resultado. O que tem a ver aí com PL? É isso que tem a ver. Quando é transferido o resultado para o meu patrimônio líquido, lá no meu balanço patrimonial, nós temos essa situação e acaba que as despesas elas impactam negativamente a minha situação líquida e as receitas impactam positivamente. Então, quando eu reconheço uma receita, acontece o quê? Um fato modificativo aumentativo, aumenta a minha situação líquida. Quando eu reconheço, quando eu aproprio uma despesa, por outro lado, vai o quê? Vai afetar negativamente a minha despesa, a minha situação líquida, tá bom? Fato modificativo diminutivo. Beleza? Parênteses feito aí um esclarecimento e vamos retornar aqui para nosso slide. Então aí quando eu tenho essa despesa, ela foi lá para o resultado, ela vai transferida para o meu patrimônio líquido e ela impacta negativamente, tá bom? Então esse é um exemplo aí, pessoal, de um fato modificativo diminutivo.
é outro tipo de fato modificativo diminutivo ou negativo, quando eu tenho um aumento do meu passivo e uma diminuição do meu PL. Exemplo, apropriação de despesa com aluguel no valor de 5 mil. Então, na apropriação de despesa com aluguel, há uma redução da situação líquida, né? Essa despesa foi lá para o resultado e ao ser transferida para o meu patrimônio, o que impacta negativamente o meu PL. Beleza? Mais ou menos, a ideia é justamente essa. Aluguel a pagar. Vou creditar o meu aluguel a pagar, né? Aumentou o meu passivo. Então, aumentei meu passivo exigível, aumento de obrigação, e debitei despesas com aluguel, menos PL. Tá bom, pessoal? Perfeito? Agora, os fatos modificativos aumentativos. Então, eles provocam o aumento do ativo ou redução do passivo exigível e o simultâneo que? Aumento da situação líquida em igual valor. Então, existem dois tipos. Um que eu aumento o ativo e aumento o PL. Exemplo, recebimento de receita de aluguel no valor de 5 mil. No recebimento de uma receita de aluguel, há o aumento simultâneo do ativo, ou entrada do meu bem no caixa, né? Entrou o caixa, aumentou. Lembrando que ativo aumenta aqui, a débito. E eu vou creditar a minha receita. Vou reconhecer a receita. Reconheci a receita, crédito nela lá. 5 mil aumentou o meu patrimônio líquido, lembrando que a receita impacta no resultado e esse resultado é transferido para o meu patrimônio líquido. Logo, o reconhecimento de uma receita afeta positivamente o meu patrimônio líquido. Segundo tipo, eu vou ter uma diminuição do meu passivo exigível, um aumento do meu PL. Exemplo, prescrição de dívida no valor de 10 mil. Então, vou debitar lá uma dívida a pagar, não é? E vou creditar receitas com prescrição de dívidas. Então, observe aí, pessoal, que na prescrição de dívida, ou seja, a perdão da dívida pelo fornecedor, há uma redução do meu passivo exigível. Ele foi lá, prescreveu a dívida, eu não tenho mais essa dívida, eu tenho que dar baixa nessa dívida. Para baixar uma obrigação, eu vou debitar essa obrigação. Passivo diminui a débito. E vou reconhecer essa receita, afetando positivamente a minha situação líquida. Creditei receitas com prescrição de dívidas. Tá bom? Então, é o segundo tipo de fatos modificativos aumentativos. E o terceiro tipo de fato, né, contábil são os fatos mistos ou compostos. Fatos mistos ou compostos. Tudo bem? Qual é a ideia, pessoal? São os fatos em que ocorre ao mesmo tempo a alteração qualitativa, ou seja, eu tenho uma permuta, né, um fato permutativo, e quantitativa, ou seja, uma modificação na minha situação líquida, no meu patrimônio líquido. Os fatos mistos também eles podem ser diminutivos ou aumentativos. Se envolver despesa, nós vamos ter um fato misto diminutivo, ou seja, se nós tivermos um fato permutativo mais um fato modificativo diminutivo, nós vamos estar diante de um fato misto diminutivo. Se nós tivermos uma permuta, um fato permutativo, e uma alteração quantitativa aumentativa, ou seja, um reconhecimento lá de uma despesa, de uma receita, nós vamos ter um fato misto aumentativo. Vamos lá. Fatos mistos diminutivos. São fatos em que ocorre uma permuta e o aumento ou diminuição do ativo ou do passivo exigível, reduzindo a situação líquida. Eles podem ser de 3 tipos. Vamos lá, primeiro tipo, eu tenho uma permuta aqui com a redução do meu patrimônio líquido. Beleza? Veja que nós temos uma permuta e uma despesa, um reconhecimento de uma despesa que vai impactar negativamente a minha situação líquida. Exemplo, pessoal. Esses exemplos são clássicos, vocês vão ver que costuma aí ser exigido em prova. Recebimento de duplicata com desconto. Com desconto, se há um desconto de 10%, isso é porque é algo ruim. Por quê? Porque eu estou recebendo, ou seja, o cliente me deve. Então eu ofertei um desconto para ele. Logo ele vai pagar menos, ele vai entrar no meu caixa quanto? 9 mil. Então isso, eu recebi uma duplicata, só que eu recebi a menos. Por quê? Porque eu dei um desconto de 10%. Então vai debitar 9 mil no meu caixa, eu vou debitar
descontos condicionais concedidos, não se importa agora com a nomenclatura da conta, é uma despesa financeira, raciocínio aqui com a despesa financeira, fica mais fácil, no valor de 1.000, e eu vou creditar duplicatas a receber, né? Diminuir meu ativo. Então eu tive uma permuta e um fato modificativo diminutivo, o reconhecimento de uma despesa. Então coloquei, observe que no recebimento de duplicatas com desconto, há um aumento de caixa, perfeito, né? Aumentou 9.000, uma redução de duplicatas a receber, ou seja, a minha saída, né? A baixa do meu direito, e o reconhecimento de uma despesa, ou seja, um desconto condicional concedido. Tranquilo? Então esse é um exemplo aí de fato misto composto. Segundo tipo, eu tenho a permuta aqui entre elementos do ativo e do passivo e uma diminuição no meu PL, um reconhecimento de uma despesa que vai impactar negativamente a minha situação líquida. Exemplo, pagamento de duplicatas no valor de 10.000 com juros de 10%. Eu fui lá como empresa, eu tinha uma conta a pagar, só que eu me esqueci, não paguei no vencimento, e isso gerou juros de 10%. Então eu vou pagar 11.000 ao invés de 10. Então no pagamento de duplicatas com juros há uma diminuição de caixa, né? Eu paguei, diminui o meu ativo no valor de 11.000. Uma redução de duplicatas a pagar, uma saída, uma baixa de uma obrigação e o reconhecimento de uma despesa de juros passivos, né? Tá aqui, a despesa aqui financeira, para ficar mais fácil. Beleza? Então eu tenho aqui o meu fato permutativo, né? A minha permuta, e o reconhecimento de uma despesa, fato misto ou composto diminutivo. E o terceiro tipo, pessoal, eu tenho a permuta entre elementos do passivo e o reconhecimento de uma despesa. Exemplo, renegociação de dívida no valor de 30.000 para um prazo posterior com incidência de juros. Então eu tinha uma dívida, eu posterguei essa dívida e obviamente que a instituição financeira lá me cobrou juros decorrentes dessa renegociação da dívida. Logo, eu vou trocar aí, né, pessoal? Eu tenho meu prazo antigo, vou dar baixa na minha obrigação, eu vou reconhecer a nova obrigação pelo prazo novo. Eu tinha uma obrigação de 30, só que aí essa obrigação virou 33 porque vai incidir mais juros, eu vou dever mais. E esses juros eu vou reconhecer como despesa financeira aqui de juros, né? Juros passivos de 3.000. Então, observe que na renegociação de dívida há uma redução de uma dívida a pagar, uma saída de uma obrigação, né? Aqui. Um aumento com a nova dívida a pagar, perfeito. Aí teve a permuta, troquei uma dívida por outra, fato permutativo. E o reconhecimento da despesa de juros. Então, ao mesmo tempo, teve aí um reconhecimento. Logo, uma despesa, eu estou dentro, no âmbito de um fato misto. Tá bom? Beleza? Fato mistos aumentativos. Estamos quase fechando aqui, pessoal, a parte teórica aí desse bloco. Tranquilo? Então, aguenta firme aí. São fatos em que ocorre uma permuta e, ao mesmo tempo, o aumento da situação líquida. Então, nós temos uma permuta mais um aumento da situação líquida por meio do aumento ou diminuição do ativo e ou do passivo exigível. Eles podem ser de 3 tipos, pessoal. Nós temos aqui uma permuta entre elementos do ativo com a situação de aumento do meu PL. Vamos lá ver um exemplo. Agora eu recebi uma duplicatas com juros. Olha, com juros. Agora sim, é uma situação positiva. Eu vou lá receber, né, 11.000, 10.000 mais 10% de juros, 11.000. Vou reconhecer a minha receita financeira no valor de 1.000 mais PL. Então eu tenho uma permuta aqui entre elementos do ativo, né, e um reconhecimento ao mesmo tempo de uma receita que acaba impactando positivamente a minha situação líquida, o meu patrimônio líquido. Esse é o primeiro tipo aí de fato misto aumentativo. Segundo tipo, pessoal, vou ter uma permuta que entre elementos do ativo e do passivo, uma permuta, e o reconhecimento de uma receita ao mesmo tempo. Exemplo clássico, pagamento de duplicatas
com desconto de 10%. Agora a situação é contrária. Eu, empresa, estou pagando uma duplicata e eu, empresa, recebi um desconto. Ou seja, isso é uma coisa boa. É um desconto condicional obtido, uma receita financeira que vai impactar positivamente no meu patrimônio. Ora, eu iria pagar 20 mil e paguei apenas 18. Saiu do caixa apenas 18. Beleza? Eu fiz uma permuta aqui, né, entre elementos do ativo e do passivo e ao mesmo tempo reconheci uma receita. Observe que no pagamento duplicado com desconto há uma diminuição de caixa, saída de bens, uma redução de duplicados a pagar, saída de obrigações e o reconhecimento de uma receita, descontos condicionais obtidos. Esse é o segundo tipo. Vamos lá. Terceiro tipo, pessoal. Nós temos aí uma permuta entre elementos do passivo e o reconhecimento de uma receita. Beleza? Vamos lá. Exemplo, renegociação de dívida no valor de 30 mil para um prazo posterior com incidência de desconto de 10%. O que acontece aí, pessoal? Eu renegociei a dívida, só que eu ainda recebi um desconto por isso. Olha que legal. Então, eu vou reconhecer uma receita. Reconheci receita financeira, aumentou o meu patrimônio. E eu tive uma permuta de elementos do passivo. Olha que legal, eu troquei um passivo por outro. Eu tinha uma dívida com prazo, eu renegociei essa dívida. Isso aqui é bem interessante, é naquelas renegociações aí de clientes inadimplentes, né? Você lá, como cliente, vai lá, renegocia, acaba a sua dívida diminuindo e você ainda jogando para frente, com a perspectiva aí que realmente você vai pagar. Então você ganha aí, deixa, né, de pagar aquele valor. Então você troca uma dívida por outra e ganha um desconto com isso. Logo, isso aí afeta o quê? Positivamente o teu patrimônio líquido e ainda envolve a permuta das obrigações. Logo, nós temos o quê? Um fato misto, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver aí como é que já foi explorado, pessoal, na sua prova. Questãozinha que foi exigida pelo CESP em 2013. O que ela fala essa questão lá? Ela nos dá uma operação, né? Débito de seguros, débito de prêmio de seguros a vencer, crédito de banco contra movimento. Então, lançamento aqui numa operação de seguros. E pergunta lá, o lançamento acima representa um fato contábil misto, modificativo, misto, permutativo e modificativo. O que você deve observar aí, pessoal? Nós devemos observar o que impacta aí no meu ativo, no meu passivo, se for o caso, no meu patrimônio líquido. Então, quando eu debitei seguros, eu estou debitando aqui eu fiz uma despesa de seguros. Tá bom? Despesa de seguros. Isso que acontece? É isso que você vai fazer lá na hora da prova. Menos PL. Essa despesa vai impactar negativamente o meu PL, tá bom? Prêmios de seguros a vencer. Isso é o que? É um ativo. Eu estou debitando um ativo. Então, mais A. E eu vou acreditar a conta banco. Eu estou diminuindo o meu ativo. Então, veja, pessoal, que eu tenho aqui o que? Um fato permutativo. Tá bom? E eu tenho um reconhecimento de uma despesa. Logo, impacta o que? Negativamente o meu patrimônio. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Um fato, vamos lá, um fato misto, porque eu tenho reconhecimento de uma despesa, mais um fato permutativo. Beleza? Isso aqui é um fato misto, pois ocasiona permutação de valores patrimoniais entre os valores do meu ativo e modificação na situação líquida do patrimônio. Logo, isso é um fato misto, beleza? Veja aí, pessoal, que nos fatos mistos envolvem no mínimo que
3 contas, tá bom? Então já pode te dar um indicativo aí quando você estiver resolvendo as questões. Pô, tem 3 contas aqui. Então, geralmente, quando tem só 2, débito e crédito, eu estou aí numa situação que pode ser um fato permutativo ou um fato modificativo, né? Um reconhecimento de uma receita, um reconhecimento de uma despesa. Agora, quando envolve 3 contas aqui, aí sim, aí você tem que ligar o alerta aí, e pode estar diante de um fato misto, tá bom? Mas não necessariamente sempre que envolver 3 contas aí, pode ser uma situação que pode ser um fato permutativo. Mas geralmente, na prova, você já liga o alerta. Tem 3 contas aqui, você já fica, pode ser um fato misto. Principalmente se tiver uma despesa, né, e uma permuta. E isso você vai identificar. Professor, mas eu fiquei com dúvida aqui, o que é prêmios de seguro a vencer? Seguros, por que é despesa se vir sozinho? Isso aqui, pessoal, nesse momento, realmente você vai ter uma dificuldade de identificar as contas. Mas conforme nós avançarmos aí, nós estudarmos lá o balanço patrimonial, nós vamos estar todos os detalhamentos dos grupos, e daí nós vamos estudar o que entra no ativo, quais as contas compõem o passivo, quais as contas que compõem o patrimônio líquido, tá bom? Então, quando nós estudarmos o balanço patrimonial, quando nós estudarmos lá a demonstração do resultado do exercício, que nós estudarmos todas as receitas, todas as despesas, isso vai ficar mais natural, beleza? Então, vem comigo aqui. Eu fiquei na dúvida, contabilização de seguros. Não, isso aqui é só um exemplo. É claro, pessoal, que nós estamos na base da teoria. As provas são exigidas considerando o quê? O triângulo perfeito lá. Você já estudou toda a disciplina. Então, quando você está caminhando no estudo da contabilidade, é natural, é impossível a gente trazer aqui uma questão que a gente, até o exato momento, conseguiu ver tudo. Então, o aluno fica ansioso. Meu Deus do céu, eu não estou aprendendo isso aqui. Pelo amor de Deus, eu vou virar pedreiro. Não é assim. Nada contra pedreiro, né, pessoal? Mas não precisa saber contabilidade para fazer uma massa lá e juntar um tijolo. Nada contra, até porque eu já fui servente de pedreiro e quando era piá, como diz lá como diz no Rio Grande do Sul. Então já fui servente de pedreiro e tenho o maior orgulho de ter ajudado aí nessa função. Já trabalhei com pintura, já fiz de tudo um pouco. Enfim, mas isso é história aí para colocar aí no intervalo dos cursos extensivos, né? Enfim, todo mundo teve uma caminhada até chegar onde a gente chegou aqui. Mas, voltando aqui, pessoal, então, não precisa se preocupar, vou largar tudo, não adianta, eu vou ter uma profissão aqui que não envolve tanto o meu intelecto, vou desistir. Não, mantenha-se motivado, aí é natural contabilidade gerar um pouco essas dúvidas, são naturais, pessoal. Porque aos pouquinhos, não adianta. Então, às vezes, professor, eu não quero passar dessa aula porque eu não entendi prêmios de seguro a vencer. Aí, põe lá no fórum milhões de dúvidas nessa questão. Eu sei porque sempre nós estamos respondendo dúvidas quanto a essa questão aqui. Aí, tanto é que na aula em PDF eu coloquei lá um extrato de uma contabilização de seguros. Estuda a contabilização de seguros dentro de uma aula que é de fatos administrativos. Ou seja, uma parte bem mais complexa dentro, justamente para quê? Porque o aluno ele não consegue passar para a próxima página porque não sabe o que é prêmios de seguros a vencer. Calma, vai dar tudo certo na nossa vida. Na sequência aí do curso, quando estudarmos balanço patrimonial, nós vamos estudar melhor o que é ativo, o que é passivo. O que você deve se concentrar? Se você entendeu que eu aumentei o ativo, diminui o ativo, eu reconheci uma receita, isso é um fato misto, aumentativo, é isso que eu preciso de você nesse exato momento. Viu ali que tem uma permuta mais uma receita, fato misto, como é receita, aumentou a minha situação líquida, fato misto aumentativo. Teve uma permuta e reconhecimento na despesa, fato misto diminutivo. É isso que você precisa saber agora, não precisa ficar ansioso, aí vou me atirar do 10º andar aqui porque eu não entendo todas essas contas aí. É natural, pessoal, é natural
Contabilidade você é diferente de um direito que você vai lá, memoriza e sai destruindo todas as questões. É natural contabilidade, economia, são disciplinas que são mais difíceis. Eu mesmo, economia, eu penava muito, porque tinha lá uns gráficos e você tinha que fazer aquilo tinha muita dificuldade. Mas não foi por isso que eu não prestei concurso, porque estava lá, economia. Ah, não vou fazer nenhum concurso porque tem contabilidade. Não é nesse sentido. Dá para a gente acertar muitas questões, mas não pode ser, tem que diminuir a ansiosidade. Não precisa ser, eu tô ansioso, não entendi o que é prêmios de seguro a vencer, meu Deus do céu. Por que isso aí é um ativo? Ah, por que a palavra seguros ali é despesa? Aí fica fácil. Ah, seguros mas na hora da prova lá, seguros, o que é isso? Ah, mas isso aí com o tempo é natural, você vai pegando essas manhas aí. Sempre quando vinha a palavra seguros, sempre quando vinha a palavra salários, isso aí é o que? São despesas com seguros, despesas com salários. Mas isso você vai pegando ao longo aqui da nossa jornada de estudo, tá bom? Então um recado aí, eu sei que tem muito aluno que fica ansioso, vai sair da aula que, pô, eu não aprendi direito, mas o que você precisa saber é justamente isso. Nós estamos estudando fatos contábeis, permutativos, modificativos e mistos. É isso que você deve saber. Você não precisa saber que prêmios de seguros a vencer é uma conta lá do ativo. Claro que depois, quando tiver com a pirâmide formada e que você for prestar a prova, aí sim, você vai estar com conhecimento. Por isso, não tem como a gente trazer uma questão aqui, eu ia ter que inventar só questões, mas a gente precisa trazer os casos reais para vocês entenderem a dificuldade e na sequência do estudo, aí sim, conseguir resolver as questões, beleza? Então, recado aí, porque eu sei que lá no fórum vai... Tanto é que no nosso PDF eu coloquei lá umas 2 páginas de contabilização de seguros, justamente porque o fórum lá é todo mundo perguntando, não entendi, pessoal, por que seguros é despesa, por que prêmio de seguros é a conta do ativo, tá bom? Beleza, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos lá. Então, hora de praticar. O que acontece? Tendo em vista aí, pessoal, o avançado do bloco, nós vamos deixar isso aqui para o próximo bloco, tá bom? Então as questões nós vamos deixar para a próxima aula aí. Então vem comigo aqui. Nós vamos deixar aí para o próximo bloco essas questões aí para fixarmos, tá bom? Então com isso nós fechamos aqui a parte teórica, vamos fechar esse bloco e na sequência do nosso curso extensivo aí, nosso curso de contabilidade, nós vamos resolvermos essas questões, tá bom? Beleza então, pessoal?